Primeiramente, bom dia a todos. Me chamo John Coptifacuri, sou advogado das áreas civil e criminal, sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil. A área civil, ela é genérica, ela é abrangente, engloba direito das sucessões, inventários, testamentos, etc., contratos, doações. Sou membro da Ordem dos Advogados do Brasil. Sou ex-palestrante e professor da Escola Superior de Advocacia. Sou autor de livro sobre condomínio, direito imobiliário, sobre condomínio e edificações. E estou fazendo uma série de vídeos para divulgar conhecimento para a população em relação à questão do que nós estamos enfrentando hoje, que é essa pandemia. E a finalidade desse vídeo, ela é basicamente primeiramente concluindo, né, a informação das áreas civil, a área civil ela engloba contrato, família, direito imobiliário, sucessões, direito empresarial, e na área criminal, o próprio nome já diz, engloba todos os ilícitos penais praticados no nosso cotidiano. Enfim, uma questão se impõe a ser colocada. Nessa relação, falando especificamente nesse período de essas relações de consumo, o que fazer nessas situações em que o Estado, nesses casos de falecimento por coronavírus? Olha, pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa, artigo 37, parágrafo 6º, pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil por essas mortes é do Estado, seja Estado, município, União, porque a todos cabe o dever de resguardar a saúde da população. Portanto, perda de entes queridos, danos morais, danos materiais, etc., devem ser indenizados integralmente pelo Estado. Não importa se foi por pandemia, se foi por bala perdida, etc. Todos esses tipos de danos devem ser reparados pelo Estado, que ele tem o dever legal e constitucional de prestar assistência jurídica, dar segurança pública, moradia, habitação, saúde, etc., e uma situação que o Estado não presta adequadamente, ou por falha na prestação de serviço, por demora na aplicação de medidas de restrição, pelo serviço de saúde ser precário, como é de conhecimento público notório, e, portanto, não há por que não o responsabilizar. Não adianta a gente só sofrer e chorar, e sim o que é doloroso, mas devemos buscar a justiça. Por meio de advogados, por meio de defensores públicos, todos temos acesso livre ao poder judiciário. Basta ter, se forem impedidos de até 20 salários mínimos, a pessoa pode ir única e exclusivamente sem advogado ou defensor público. Acima disso, ela tem que entrar com ação com o advogado ou defensor público. Então, de toda forma, era um último vídeo que eu fiz de uma série para esclarecer a população como um todo, no sentido do que fazer com a triste perda de um ente querido numa situação de calamidade pública e miséria humana que nós estamos vivendo, um serviço público de saúde precário, um tratamento que os nossos heróis profissionais de saúde se praticamente vão para um campo de batalha como guerreiros desarmados. Então, inclusive eles podem ajuizar ações por eventuais danos que eles sofrerem, e até ajuizar ações
contra os seus empregadores, sejam públicos ou privados, por não fornecimento dos equipamentos, condições, etc. E a população em geral contra o SUS, que é a ação em face do município, Estado e União, ou contra os hospitais particulares, operadoras de plano de saúde, etc., em função do falecimento, maltratamento em relação à má condução do caso e a responsabilidade do Estado como um todo, no sentido de prestar um serviço público de saúde de qualidade. Não se esquecendo que por vários anos os serviços foram largados, abandonados, aí surge uma pandemia, a falha do serviço fica evidente, fica exposto, fica totalmente exposto a imprestabilidade desses tais serviços, que é a ponto de que um surto, uma pandemia, que assim, medidas deveriam ter sido adotadas logo de saída, apesar dos nossos excelentes profissionais de saúde, nossos pesquisadores terem alertado, e o Estado não o fez, mesmo que alguns populares não tenham contribuído, o Estado não fez o que deveria fazer e, portanto, ele é responsável, mesmo que ele tenha agido de forma lícita, dentro da lei, dentro das normas do ordenamento jurídico brasileiro. Mas, como não é o caso do Estado brasileiro, ele falhou na prestação de serviço. A base desses pedidos são os artigos 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, todas essas atitudes que denotem perda de entes queridos, danos morais e materiais, têm de ser os danos morais reparados, falando mais tecnicamente, e os danos materiais indenizados por falha na prestação de serviço. Os danos materiais são os danos que a pessoa efetivamente perdeu, os chamados danos emergentes, e os lucros cessantes. São os danos materiais causados pela pandemia e por atos governamentais que fizeram com que a pessoa deixasse de ganhar rendas. Portanto, todos os prejuízos que ela experimentar, e inclusive com a perda de entes queridos, que é muito doloroso, que seja dano moral e material, devem ser reparados na integralidade, pelos estados, pelas pessoas jurídicas públicas ou privadas, enfim. Então, esse foi o último vídeo de hoje, de uma série curta que eu fiz, de uma trilogia, a respeito dos direitos dos consumidores nesse período de pandemia, nesse período de sofrimento humano. Portanto, desejo a todos saúde, desejo a todos paz, desejo a todos que procurem seus direitos, desejo a todos que façam valer a justiça, confiem em bons advogados, confiem nos seus bons defensores públicos, confiem nos órgãos de proteção de defesa do consumidor, que inclusive podem ajudar por meio de denúncias que as pessoas podem fazer e que vão atrás dos seus direitos. Porque se ninguém grita, você ter um direito e não exercer é a mesma coisa que não os ter. Então, eu desejo um bom dia para todos e espero que esse vídeo tenha sido elucidativo. E, no mais, um abraço especial para a Vânia, para o Ricardo e para ilustre Celeste Maria. Ok? Saúde para todos nós. Muito obrigado.